E aí galerinha, Hello Worlds! Estamos na aula 12 do curso DSOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. E nesta aula, iremos programar a rotina Backcolor, como foi prometido nas aulas anteriores. Esta rotina será responsável por preencher o fundo da nossa janela, ou seja, vamos pintar o fundo da nossa janela, ok? Então, vamos começar. Então, estou com o meu arquivo do kernel aberto e o arquivo da janela, window.asm, ok? O que eu vou fazer aqui, eu vou aumentar o texto, vou aumentar o tamanho do texto para a gente enxergar melhor aqui, ok? E aí, vocês lembram que aqui eu comentei a rotina Backcolor e Buttons Bar. Essa Buttons Bar vamos criar na próxima aula e a Backcolor vamos criar nessa aula, ok? Então, primeiramente, eu vou descomentar esse Backcolor. Não, eu vou deixar comentado e eu vou copiar ela, né? E vou colocar aqui depois de line left, também dentro da rotina window no bar e também dentro de window with bar, que a rotina Backcolor ela será pintada tanto na janela sem barra quanto na janela com barra. E logo abaixo aqui eu irei escrever a rotina Backcolor. Beleza, com a label Backcolor, nós vamos começar a escrever agora a rotina. Primeiramente, eu vou colocar em AL a cor de fundo da janela, né? Vou mover para AL o byte, que está na definição Window Backcolor, ok? Essa é a definição que terá a cor de fundo da nossa janela, que vai ficar em AL. Vou mover para CX a Words, que está na definição Window Position X, ou seja, a posição X ficará em CX. A posição Y ficará em DX, nós vamos mover para DX a Words, que está na definição Window Position Y, ok? Assim como as regrinhas anteriores. Então, estamos movendo o endereço da definição Window Backcolor para L, o endereço da Position X para CX e da Position Y para DX, ok? Vamos comparar o byte window bar com 1, né? Se o window bar está definido para 1, significa que a janela terá barra de topo. Então, nós vamos pular para with bar. É uma rotina que vamos criar agora aqui, ó. With bar, ok? Vamos saltar para with bar se caso for igual a 1. Se caso não for igual a 1, vamos pular para no bar. Uma outra rotina que vamos ter logo aqui abaixo, no bar. Porque já que o nosso Backcolor ele vai pintar o fundo da janela com a janela de barra de topo e a janela sem barra de topo, então nós precisamos fazer tipo uma condição para dois tipos de janelas, ok? Pois a barra de topo, vocês vão entender por que em cada tipo de janela teremos que ter uma rotina diferente para executar ações diferentes. A nossa janela com barra, ela tem ali a barra de topo, na escala de cinza, que nós fizemos na aula anterior, com 9 linhas, ok? Então, o que está em DX agora é a posição Y. A nossa posição inicial de dentro da janela, ela tem que ser a posição Y mais 9, ou seja, mais as 9 linhas, que é a barra de topo. Então, eu vou adicionar a posição Y que está em DX, mais 9, ou seja, eu vou saltar basicamente da posição Y inicial da janela, mais as 9 linhas da barra de topo. E a partir do momento, vamos mover para a posição inicial de Y
para o endereço de memória, vamos salvar a posição inicial mais 9, né? A partir desse momento, eu vou colocar aqui initial position y. Eu vou mover dx para esse endereço de memória, ok? Vamos dar uma recapitulada. Vamos abrir nossa pasta OS Files e vamos vir aqui em Hardware. Vamos passar esse arquivo wmemory. Vamos dar uma olhada aqui nos endereços de memórias que nós temos aqui. Vamos alterar para assembly. Ok. Temos aqui a m initial position x e a m initial position y, ok? Eu vou tirar esse m e vou colocar back. Ok, back initial position x e y, ou seja, é a posição inicial do fundo, né? Eles não são definições de memória como essas aqui, eles são apenas referências de memória. E nós vamos guardar valores nessas referências de memória, ok? Então aqui, ó, vamos tirar esse traço porque não tem. Vamos colocar back. Vou mover para essa referência de memória back initial position y a posição y que está em dx mais 9. A partir do momento a posição inicial será o próprio fundo da janela, ok? Porém, como é 9 linhas, o nosso fundo ele não deve começar a pintar a partir da posição 9, da coluna y mais 9. Por quê? E aí irá apagar, basicamente apagar a última linha da barra de topo, que é a linha 9. Então a gente deve adicionar mais um, né? Fazendo add words back initial position y mais uma linha. E aí a nossa posição inicial de pintar o fundo dessa janela será a partir da posição y mais 9 mais 1, né? Que será a nossa posição inicial do fundo da janela. Porém, nós, em vez de fazer isso, nós poderemos apagar e colocar 10. Será a mesma coisa. Então a gente vai pintar o fundo a partir da posição 10, né? E vamos pular para Salt. O que acontece? Eu pulando para Salt, eu vou saltar o label no bar. Eu não vou executar o label no bar e vou executar diretamente o label Salt, ok? Agora, se caso o window bar for definido para zeros, isso significa que a nossa janela não terá barra de topo. Então nós não precisaremos somar a posição y mais 10, né? Porque não terá barra de topo. Então nosso fundo da janela, a nossa posição inicial do fundo da janela não ultrapassará a barra de topo, pois não tem barra de topo. E aí nós devemos em no bar, na verdade, devemos apenas incrementar a posição y e mover para words back initial position x, posição dx, né? Coloquei cx aqui, posição dx, né? Então, espero que vocês tenham entendido aqui. Movemos as posições iniciais da nossa janela, né? Digamos que é 5, né? Posição 5 e 5, posição x e y. E aí a nossa janela está definido para 1 window bar, então ela tem topo, ok? Então ela vai pular para with bar, vai adicionar 5 mais 10, que será 15, vai mover o 15 para a posição y inicial de fundo, né? E aí a nossa pintura de fundo dessa janela começará da posição 15, ok? E aí vai saltar pulando um label no bar. Agora, caso a nossa janela estiver definido para 0, o window bar, significa que a nossa janela não tem barra de topo. Então nós não precisamos adicionar mais 10 linhas. Nós precisamos adicionar apenas mais uma linha. E aí nós dá um incremento no registrador DX
sendo 5dx, ele ficará 6. Então, passamos 6 para a posição x inicial de fundo, ok? E na verdade aqui eu errei também, não é x, é y, porque nós estamos fazendo essas condições com a posição y, né, que está em dx, ok? Só agora em Salt que nós vamos, né, a partir do momento que essa instrução é executada, ele automaticamente pula para Salt. E agora só em Salt nós vamos agora manipular a posição x, né, que está em cx. Então vamos incrementar mais um o que está em cx. Se cx também valia 5, né, então nós vamos incrementar mais um em cx para valer 6, né? Ou seja, a posição x, as colunas, vamos mover para words back initial position x e não y mais, né? Antes fizemos com back initial position y, agora é back initial position x. Vamos mover o valor alterado de cx para essa referência de memória, né? Ok? Aqui na posição y, nós fizemos aqui, ó, duas condições aqui, com barra e sem barra, devido ao que eu expliquei, porque tem a janela com barra e sem barra, ok? Já na posição x, nós não precisamos fazer essas duas condições, pois a borda direita e esquerda da nossa janela, nós precisamos apenas pular mais um, né? Porque a borda é apenas um pixel, né? E aí, automaticamente pula para a nossa label initial. Initial, ela vai mover para cx a words que está em back initial position x. Ou seja, vamos atualizar o valor de cx para back initial position x. Vamos mover para bx a words que está em window each, né? Que é o comprimento. Vamos fazer a mesma regra que fizemos anteriormente lá, adicionando o comprimento mais a posição, né? Porque vamos começar a pintar o fundo da janela agora. Aí você me pergunta, mas Francis, por que eu estou passando a posição x inicial para cx, se cx já está com esse valor? Por que eu já estou fazendo isso novamente? Simplesmente porque isso daqui para frente será um loop de repetição e cx será alterado. Então toda vez que esse loop vir em initial, ele deve recolocar o mesmo valor em cx novamente, porque o cx será alterado, né? Daqui para cima é executado apenas uma vez. Daqui para baixo é executada várias vezes, pois é um loop de repetição para pintar essa janela. Ok. Somando o comprimento mais a posição x inicial do fundo da janela, que está o resultado em bx aqui, vamos subtrair bx menos 1, né? Nós precisamos ter esse cálculo aqui para executar corretamente, ok? E aí, vamos começar a pintar as linhas, rows, né? Uma interrupção de vídeo para setar o pixel na posição que está em cx e dx, né? Também com a cor que está em AL, que é a cor de fundo, Window Back Color. Vamos incrementar cx. Lembra que eu falei que a gente deve sempre atualizar cx, porque cx será alterado sempre nesse loop de repetição? Pois é, aqui ó, eu estou alterando cx. Vamos comparar cx com bx. Bx é o resultado do comprimento mais a posição x inicial, subtraído por 1. Né? Então vamos comparar o cx incrementado mais esse resultado. E se não for igual, enquanto não for igual, salte para rows e execute tudo novamente, pintando pixel por pixel, né, coluna por coluna, até completar toda a linha, né? E aí que vem a explicação do porquê que eu utilizar bx-1. É bem simples. Se eu não utilizasse bx-1,
Eu vou apagar aqui para vocês entenderem. Se eu não utilizasse bx-1, digamos que eu vou incrementar a coluna até o comprimento mais a posição X do fundo da janela, ok? E aí, quando eu setasse o pixel aqui, ele ia apagar, né, a cor desse fundo da janela, ia apagar a borda da direita. Ia apagar o último pixel responsável pela borda da direita. Então, vamos dizer que nossa janela iria ficar sem a borda da direita, né? A cor de fundo da tela iria ultrapassar essa borda, ok? E para não acontecer isso, nós precisamos subtrair -1 para o nosso limite de pintura desse fundo não fosse até a borda da direita, mas fosse um pixel antes dela. Por isso que nós precisamos subtrair, né, esse pixel -1, né? Pois o nosso incremento iria até esse pixel -1, ok? Espero que vocês tenham entendido aí. Quando a gente for fazer os testes lá, eu vou explicar melhor, de forma mais prática. Ok, vamos mover agora para BX, a Word, que está em Window Heights. Vamos efetuar aquela regra, aquele cálculo, né, de tamanho por posição. Vamos adicionar BX. Aí você me pergunta, eu vou adicionar BX com DX agora? Não, eu vou adicionar BX com Back Initial Position Y, ok? Mas por que eu não vou adicionar BX com DX, se aqui eu adiciono sempre BX com CX? É bem simples. CX aqui sempre recebe o valor inicial de fundo da posição X, correto? E aí eu adiciono essa posição inicial mais o comprimento, ok? Se eu fazer a mesma coisa com BX e DX, aqui vai acontecer um loop infinito, simplesmente porque DX será sempre alterado, né? Aí você fala, é só falar assim, não, mas eu posso fazer igual eu faço com CX aqui. Eu posso mover a posição inicial da Y para DX e sempre deixar DX com o mesmo valor. Não, eu não posso fazer isso porque DX ele deve sempre ser alterado. Ele nunca pode voltar à sua posição inicial, ok? Porque a gente deve pintar até a última linha do fundo dessa janela. Então, nós não precisamos fazer nós não podemos fazer a mesma coisa, o mesmo cálculo. Por isso que nós adicionamos BX com o que está na referência de memória e não o que está no registrador DX, pois o que está no registrador DX sempre é alterado, ok? Então, adicionando um BX mais a posição inicial Y do fundo da janela, agora sim podemos efetuar o mesmo cálculo, é subtrair, né, BX-1, ou seja, subtrair sempre o último pixel da linha, não agora da coluna como antes, né? Antigamente subtraímos o último pixel da coluna -1 para não ultrapassar a borda da direita. Agora vamos subtrair o último pixel da linha -1 para não ultrapassar a borda de baixo, ok? Por quê? Porque nessa columns aqui, nessa label columns, vamos incrementar DX, ou seja, incrementar a linha para passar para a próxima linha, e vamos sempre comparar se essa linha atual é igual a BX, ou seja, se é igual ao último pixel da linha -1. Se nós não fizéssemos isso novamente, iria acontecer que a última linha que será pintada será a da borda de baixo da janela, e aí nossa janela não terá borda de baixo. E aí precisamos subtrair -1 para não chegar nessa borda, entende? Tem que chegar numa borda, tem que chegar numa linha antes dessa borda. Então basicamente é o mesmo cálculo, só altera essa linha aqui, ok? E aí, caso não for igual a essa última linha, né? Vamos repetir novamente, vamos voltar para Initial e ele vai atualizar o valor da coluna, né? Sempre voltando a coluna, né? Porque aqui eu volto a coluna, sempre volto a coluna para a posição inicial do fundo da tela, porque a coluna ela é sempre alterada até a última coluna,
quando passa para a próxima linha, né, aqui em columns, né, na verdade aqui eu fiz errado. Aqui não é rows, é columns. Porque as alternâncias de CX é colunas. Aqui já são rows, que é linhas. Que a alternância aqui é em linhas. E aqui, JN é rows, não se esqueçam de alterar aqui para columns também. Porque eu alterei a label aqui em cima. Então ele sempre vai repetir aqui todas as vezes. Ok? Então pulando sempre para columns e aqui é rows. De linhas. DX é referente a linhas. CX é referente a colunas. Então, se a gente pintou todas as colunas do fundo dessa janela e passamos para a linha de baixo aqui em DX, né, nós devemos voltar para a coluna inicial dessa linha de baixo. Ok? DX já está com a linha de baixo e CX já está com a coluna inicial. Então, vamos repintar a próxima linha e assim vai até a última linha menos 1. Ou seja, menos o pixel referente à borda de baixo, né? Ok. Executando essa iteração todas as vezes, né? Até pintar todo o fundo da tela. Pintando todo o fundo da tela, DX vai ser igual a BX e aí não vai voltar para initial. Vai executar a próxima instrução que é hatch, o retorno da rotina backcolor, ok? Então hatch vai retornar a rotina backcolor. Aonde será retornado? Será retornado na chamada de origem, que aqui dentro de window with bar, eu tenho aqui, depois que pintei todas as... Depois que eu consegui pintar toda a janela, né, toda a borda, a barra de topo, e aí eu executo backcolor. Eu vou descomentar essa rotina backcolor para ser chamada, e ele vai executar tudo, como eu expliquei, e depois vai retornar a sua chamada de origem backcolor aqui, ok? E aí depois salta para hatch, depois que retornar, executar a próxima instrução aqui, que é para o salto para hatch. E hatch, que está aqui, né? Hatch eu vou deixar logo abaixo aqui. Eu vou deixar logo abaixo para ficar melhor. Salta para hatch, onde hatch vai retornar para define window, aqui em cima. E aqui vai retornar para o kernel, ok? Já o window no bar, que é a janela sem barra, também precisa ser pintada a cor de fundo. Então, eu vou descomentar logo abaixo aqui, depois de pintar toda a janela, sem barra de topo, eu vou pintar a cor de fundo também aqui, ok? Só uma diferença que vocês vão perceber que aqui, ó, tem em window with bar, na janela com barra, eu tenho a rotina buttons bar comentada aqui. Ou seja, a janela com bar nós teremos os botões maximizar, fechar e minimizar, ok? Já a janela sem bar nós não vamos ter esses botões, simplesmente porque ela não tem barra de topo. E esses botões vão ser desenhados em cima da barra de topo. Se a janela não tem barra de topo, para que pintar esses botões? É exatamente isso que eu quero explicar. Nós não vamos chamar essa rotina de botões, né? Fechar, maximizar e minimizar, dentro dessa rotina aqui, que é a janela sem barra, ok? Só na janela com barra. Já o backcolor será executado tanto na janela sem barra como na janela com barra, ok? E aí falta uma última alteração. Aqui temos o window backcolor, ok? Aqui em backcolor, nós passamos a cor que está no window backcolor para a L, pois é a cor que está no registrador de bate baixo do AX que vai ser responsável por setar o pixel dessa cor. Mas aqui no kernel, nós definimos todas as referências de memória, mas não definimos o window backcolor, ok? Nós devemos definir aqui a cor que será pintado essa janela, ok? Então, eu vou mover para o byte window backcolor. Nós vamos mover para esse byte. Vamos escolher uma cor aqui. Aqui na cor da barra é 16, que é cinza, né? E aqui vamos ver alguma referência que nós podemos ver aqui. Border color é 55, que é aquela cor azul, né?
Vou fazer o seguinte. Eu vou alterar essa cor azul 55 para uma cor mais clara aqui, que é 17. Ok? Vou deixar uma cor mais clara. Não, Barcola. Vamos somar aqui 16. 16 mais 4, 20. Eu vou deixar aqui 21. 21. A cor da borda. E a cor de fundo eu vou deixar 55, que é uma cor azul escura. Ok? Eu vou copiar aqui. E aqui nós desenhamos uma janela com barra de topo, né? E logo abaixo aqui eu vou definir o window back color também para, não para a cor 55. Vamos colocar uma cor diferente. Vamos colocar a cor 60, ok? Para ver qual a diferença. E o window border color aqui, vamos também alterar, vamos colocar uma outra cor aqui. Window border color, vamos colocar 30, né? Eu particularmente não sei como vai ficar a diferença dessas janelas aqui, mas vamos fazer o teste, né? Então tá tudo pronto aqui, né? Vocês podem utilizar várias cores aí, fazer vários testes. Eu tô fazendo um teste próprio aqui para me ver qual será o resultado, né? Mudando a cor da borda para 21, a cor de fundo aqui para 55, a cor de fundo aqui da janela sem topo, né? Que é 0, para 60, e a cor da borda para 30, que é diferente aqui de 21, ok? E aí nós vamos fazer um teste. Depois que eu salvei, Ctrl S, né? Eu vou compilar aqui, ok? E vamos saltar o vídeo, né? Direto para o teste, depois de eu passar por o pendrive e transformar em imagem de disco também, ok? Ok, então aqui ficou o resultado da nossa janela, né? Aqui a nossa janela com barra de topo, né? Com a borda cinza, né? Meio acinzentada aqui, mesma cor aqui da barra de topo. E a cor de fundo aqui, né? E aqui a cor aqui ficou rosa, né? Aqui ficou, até a borda também ficou com uma cor meio rosada, e a cor de fundo também ficou rosa, né? Porém, aqui nessa linha, né, ficou verde. Aqui ficou verde. Porque a gente adicionou, colocou DX diretamente como 10 aqui, ó. Isso aqui foi um erro próprio que eu tive. Cadê aqui? Back color. Colocamos como 10 aqui, né? O que acontece aqui? Antigamente eu passei 9, coloquei aqui 9 e fiz exatamente isso aqui, como eu vou mostrar para vocês. Add word back initial position y mais 1, ok? Ok, aqui era dx, era 9. Passamos dx para a posição y inicial do fundo, que agora vale 9. E depois adicionamos esta referência de memória mais 1. Mas não adicionamos dx, ok? E aí, ok, aqui era 9 e ficou 10, não é? Se era 9 e aqui adicionamos mais 1, essa referência de memória aqui, o valor dela agora é 10. Só que dx ainda está com 9, ok? Nós passamos dx 9 para cá e adicionamos não o que está em dx, mas o que está nessa referência de memória. Então aqui vale 10, mas dx ainda está 9. Não, aqui depois ele vai para salt, né? E ele precisa ser 9, né? No bar aqui fica com, se vale 10, né? Não, porque aqui ele pula diretamente aqui. Ok, então não tem a ver. Então aqui é quando ele pula para salt, incrementa cx, vem para inicial aqui. E aqui, depois que ele incrementa dx, que vale 9, ele passa a valer 10, ok? Só que aqui, como a gente tinha colocado 10, o valor de 10, e aqui nós não tínhamos adicionado, né? Depois que ele incrementa dx aqui, ele vale 11, entende? Então ele meio que salta uma coluna. Isso tá errado.
aqui não deve começar com 10. Ele deve começar exatamente com 9. Né? Quem deve valer 10 é a posição inicial e não DX. Ok? Então eu tinha feito errado, me perdoem aí. Vocês corrijam isso aqui, deixa exatamente como está aqui, como eu fiz aqui, vocês corrijam. E a posição inicial Y deve ter 10, porém a posição do registrador deve ter 9. E aqui, depois que incrementa, assim ele vai para 10, ok? E não começar com 10 aqui. Então estava totalmente errado. E eu vou recompilar e vou adiantar o vídeo aqui para vocês verem o teste. Ok, então a gente corrigiu o erro lá. E era exatamente o que eu tinha falado, né? A gente começou a posição DX com 9, porém a posição inicial, position Y, que é a referência de memória, ela deve começar com 10, ok? E como eu expliquei lá, ele vai incrementar aqui, né? Ele vai somar mais 9 linhas aqui, né? Vai somar mais 9 linhas aqui e vai adicionar mais um aqui, ok? Então ele vai incrementar CX até o comprimento da janela mais a posição inicial, mais a posição X, vamos dizer assim, inicial X, que é a cor de fundo, né? Que é a posição do fundo aqui, menos 1. Se não fosse menos 1, ele iria pintar aqui também essa borda cinza. Ok? Então ele vai menos 1 aqui. Depois incrementa DX, que é uma linha. E aí repete a iteração do label initial, onde vai atualizar a posição de CX, colocando a posição inicial de CX aqui, ó, que será aqui, exatamente aqui. Então ele vai pintar a linha novamente, vai incrementar DX e vai voltar e assim vai. Então ele vai incrementando DX até aqui na posição, até a posição inicial de DX mais a altura da janela, né? Menos 1, porque se não fosse menos 1, ele iria pintar essa borda aqui de baixo, todinha, né? Então ele tem que ser menos 1 aqui, que é uma borda antes. E aí ele pinta a última linha aqui, e depois ele retorna a rotina backcolor, ok? E aqui é a mesma coisa, porém, como nós temos a rotina with bar lá dentro de backcolor, ele soma mais 9 linhas aqui da barra de topo, né? Já que ele não soma mais 9 linhas da barra de topo, pois não tem barra de topo. Então ele só incrementa DX no label no bar. Então se DX está exatamente nessa posição aqui, dessa primeira borda aqui de cima, ele só vai incrementar DX mais 1 aqui e vai começar a posição inicial a partir de DX mais 1, que é exatamente aqui, ó, né? Então ele vai pintar de rosa apenas dentro desse limite aqui dessa janela. Ele não vai ultrapassar nem essa borda e nem essa borda aqui, ok? Vai pintar a partir da posição mais 1 aqui também, na borda de cima, ok? Então, agora a gente vai fazer o teste na máquina real, né? Se vocês quiserem adiantar esse vídeo e já partir para a próxima aula, né? A gente vai fazer a próxima aula, que é a aula 13, que vamos pintar os botões, né, de maximizar, minimizar e fechar também, apenas na janela que tem barra de topo, né? Mas porém eu vou fazer um teste também na máquina real e vou mostrar para vocês aqui, ok? Então, falou! Olá galera, estamos aqui na máquina real executando o nosso KidOS e vamos ver a diferença de desempenho de velocidade durante a exibição das janelas, ok? E foi bem rápido, executou exatamente da mesma forma que a máquina virtual, né? As mesmas janelas, as mesmas cores e também o desempenho da máquina real é muito mais veloz, muito mais rápido, né? A gente pode fazer muitas ações aqui aproveitando esse tipo de velocidade, né? Comparado com a máquina virtual. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos para a aula 13, que vamos iniciar a pintar os botões de maximizar, fechar e minimizar. Então, até mais!